Alô, eu sou a Lud Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? Nessa aula a gente vai aprender alemão com diálogo, mais especificamente um diálogo sobre um trem cancelado na Alemanha. Essa aula foi pedida pelo Alexandre Vieira e é a segunda parte da aula. Vamos explicar tudo isso aqui antes da gente começar. Primeiro, se você quiser me pedir uma aula específica para você com um tema que te interessa, é só você me mandar uma mensagem lá no Instagram. Aqui embaixo, na descrição aqui da aula, você acha o meu Instagram, o link é @aludfonseca, e nele você pode mandar um direct, falar se você está gostando aqui dos conteúdos, o que você tem achado, se está sendo legal, dar suas sugestões e também pedir um tema que foi o que o Alexandre Vieira fez. Além disso, a gente está lendo um diálogo junto sobre um cancelamento de trem na Alemanha. A gente já leu a primeira parte, em que, foi na semana passada, em que a gente tinha um trem cancelado. Então, a gente já tinha o Lars na plataforma e o trem foi cancelado. E aí, a segunda parte é o Lars indo falar com a pessoa responsável pela Deutsche Bahn, ou seja, pela pessoa responsável ali pela empresa de trens, para ver o que ele vai fazer para resolver essa situação, tá? Então, se você perdeu a primeira parte, você pode ouvir, e agora a gente vai para a segunda parte. Como é que a gente faz os nossos diálogos aqui na aula? Bem, é bem simples, Primeiro, eu vou ler todo o diálogo em alemão. Se você é muito iniciante, está começando agora, acompanha comigo, vai lendo e ouvindo o que eu tô falando. Isso ajuda muito a abrir seu ouvido e também você a aprender a pronúncia, porque em alemão a pronúncia ela é muito constante, Aquela determinada letra ou aquela junção de letras vão dar determinado som. Se você já tem mais experiência com o alemão, tenta ler junto comigo, ler em voz alta. Ajuda muito a gente trabalhar o nosso aparelho fonador e não estudar sempre de voz baixa, Depois disso, a gente vai ler o texto. E esse texto vai servir para diversos níveis, mesmo que você seja iniciante ou que já seja mais avançado. Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de que, quando a gente lê um diálogo, tá, pessoal? A gente vai ter naquele diálogo elementos de diversos níveis. E aí, ao invés de você ficar preocupado ou preocupada com aquilo que você não entende, foca naquilo que você já entende. Então, foca naquilo, essa palavra aqui eu já entendo. Ou mesmo que não entenda, mas você entende a minha explicação. E fala, entendi essa palavra aqui, já posso anotá-la para eu repetir, para eu rever, ou entendi essa estrutura aqui. Então, vai ter coisas para todo mundo. O importante é você fazer essa aula ser sua, não se desesperar com aquilo que você não entende e aproveitar aquilo que você entende. Então, agora o diálogo é entre o Lars e a Mitarbeiterin, ou seja, é o cliente cujo trem foi cancelado e a responsável, a funcionária, a colaboradora ali da Deutsche Bahn. Começa assim. Entschuldigung, fällt der ICE 468 heute aus? Ja, der fällt heute leider aus. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fahrkarte. Hier bitte. Sie können den IC nach Lübeck nehmen. Der hält auch in Hamburg. Die Abfahrt ist um 12:35 Uhr von Gleis 8. Zeigen Sie einfach Ihre Fahrkarte. Ich notiere hier, dass der Zug ausgefallen ist. In Ordnung, vielen Dank. Gerne. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen trotzdem eine gute Fahrt. Prontinho. Agora a gente já leu o diálogo em alemão e vamos entender o diálogo em português, O que significa tudo isso que a gente acabou de ler? O Lars começa assim, Entschuldigung. Entschuldigung significa dá licença. Pode significar também desculpa, tá? Mas muitas vezes quando você vai interromper alguém, quando você vai chamar a atenção de alguém na rua, você diz Entschuldigung. Entschuldigung. Na Alemanha, muitas vezes eles comem esse ent e falam Entschuldigung, mas é o dá licença. Depois a gente tem fällt der ICE
468 heute aus. Aqui a gente tem o fällt com aus lá no final, gente. Isso é alguma coisa que a gente chama de verbo separável em alemão. Se você nunca viu os verbos separáveis, não se preocupe, mas é o verbo ausfallen. Esse aus, tá? Ele tá junto do verbo e ele significa... E ele vai significar algo junto desse verbo. Então, ausfallen é um verbo só. O que acontece com os verbos separáveis é que quando ele é conjugado na frase, quando ele é usado na frase, o inicinho dele solta dele e vai para o final. É essa a teoria. Então, não preocupa com isso, mas só entenda que esse fällt com esse aus no final é um verbo só. O que é ausfallen, tá? É quando algo vai faltar, quando algo não vai acontecer. E o que não vai acontecer? Der ICE 468, ou seja, o ICE 468. O ICE são os trens rápidos da Alemanha. O 468 é o número dele, né? Cada trecho tem um número, tá? Então, o que está dizendo é, o trem 468 rápido, expresso, aí a gente tem o verbo fällt aus, né? Está cancelado, heute, hoje, né? Está cancelado, não vai acontecer. Então é um verbo esquisito esse ausfallen. Significa isso, está cancelado, não vai acontecer, né? Então é algo que não vai acontecer. Acho que é a melhor forma da gente traduzir isso. Então, o trem está cancelado hoje? E aí a senhora responde, ja, der fällt heute leider aus. Então, ja, sim, der, ou seja, ele, né, o ICE, fällt, se você olhar lá no final tem o aus, então está cancelado, heute, hoje, leider, infelizmente. Então, ele está cancelado hoje, infelizmente, ou ele não vai acontecer hoje, infelizmente. Aí ela diz, zeigen Sie mir bitte Ihre Fahrkarte. Zeigen Sie. O zeigen é mostrar, e o Sie é o você, tá? Com letra maiúscula é você formal, quando eu não conheço alguém, né? Zeigen Sie. Quando eu inverto, quando eu faço a inversão, né? Quando eu faço a inversão entre verbo e sujeito, em vez de dizer Sie zeigen, eu digo zeigen Sie, começa com o verbo, tá? E não é uma pergunta. A frase começa com o verbo e não é uma pergunta. Ela é o quê? Ela é um imperativo, ela é uma ordem. Então, me mostra, tá? Me mostra. Então, esse mir é para mim. Então, mostra para mim, bitte, por favor, Ihre Fahrkarte, a sua passagem. Fahrkarte. Karte é carta, Fahr é a viagem, nesse caso aqui, né, de trem. Então, a passagem de trem. E aí o Lars diz hier, bitte. Então, aqui, por favor. Quando eu tô entregando algo para alguém, eu posso dizer bitte, né? O bitte significa tanto por favor quando eu tô pedindo, mas quando eu também tô entregando, eu posso dizer bitte, significa aqui está, né? Nesse sentido. E aí a senhora responde, Sie können den IC nach Lübeck nehmen. Sie é você, können, pode. Quando eu tenho dois verbos em alemão, o segundo vai estar sempre no final da frase, ou antes do ponto final, ou antes da vírgula. Aqui a gente tem uma vírgula e tem o verbo nehmen. Nehmen é tomar, mas é tomar não no sentido de beber água, de tomar um líquido, é tomar no sentido de tomar um trem. Pelo menos aqui em Minas, né, a gente fala muito, vou tomar um trem, vou tomar um ônibus. Em alemão a gente tem isso, Sie können nehmen, então você pode tomar. E tomar o quê? Den IC, o trem, IC, nach Lübeck, para Lübeck, essa cidade. Ué, mas como assim? A pessoa estava indo para Hamburgo, mas aí ela explica, der hält auch in Hamburg. Der, ele, ou seja, o trem, hält, para, é o verbo halten, parar. Auch, também, in Hamburg, em Hamburgo. Ou seja, é um trem que vai até Lübeck, ela está informando o ponto final, mas dizendo, olha, ele tem parada em Hamburg. Aí ela diz, die Abfahrt, Abfahrt, pessoal, é a partida, tá? Die Abfahrt é 12:35. É às 12 horas e 35 minutos. Esse do alemão significa as, quando a gente fala de horas. E como é que eu falo a hora? Primeiro eu falo a hora, aqui 12, depois eu falo a palavra Uhr, que tá escrito depois, mas eu vou falar onde tem os dois pontinhos, tá? Que é horas. E depois eu falo os minutos. Aqui, 35:35. Então fica 12:35, né? Então, 12 horas e 35 minutos, von Gleis 8, da plataforma 8, tá? Aí ela diz, zeigen Sie einfach Ihre Fahrkarte. De novo, eu tenho zeigen Sie, né? Que é o imperativo, mostre, einfach, simplesmente, Ihre Fahrkarte, a sua passagem. Ich notiere, eu anoto, hier, aqui. Então, ich notiere hier, eu anoto aqui, dass der Zug ausgefallen ist. Das é o quê?
Der Zug, o trem. Que, o trem. E esse ausgefallen ist, eu não vou explicar ele detalhadamente hoje, porque ele é o passado do verbo ausfallen, que significa não acontecer, né? Estar cancelado. E o passado ele é formado com o particípio ausgefallen e o verbo sein no final. Ist, não vou explicar porque seria uma aula só disso, mas para quem já viu o perfect, esse aqui é o passado. Então, eu anoto aqui que o trem está cancelado, que o trem foi cancelado, que o trem não aconteceu, né? Aí o Lars responde, in Ordnung, em ordem, vielen Dank. Muito obrigado, né? Então, certo, muito obrigada. É isso que acontece, tá, gente? Se o seu trem, por algum acaso, for cancelado, você não souber o que fazer, qual outro trem você pode pegar, é só você ir ao ponto de informação da Deutsche Bahn, que você vai encontrar uma pessoa que vai poder fazer exatamente isso aqui, que essa Mitarbeiterin, ou seja, que essa funcionária fez pro Lars. Aí ela responde, gerne. Gerne significa com prazer, ou seja, quando alguém te agradece, vielen Dank, muito obrigado, você pode dizer gerne, com prazer, ou seja, te ajudei com prazer. Wir entschuldigen uns. Wir, nós, entschuldigen, desculpamos. Uns, nós nos desculpamos. Se você perceber, esse entschuldigen é a mesma palavra, ou muito parecida com a primeira palavra do texto, que é Entschuldigung, que eu falei com você que significa dar licença, licença, né? O Entschuldigung ele significa duas coisas, licença, quando você quer interromper alguém, ou desculpe, né? Desculpa. Por quê? Exatamente porque a gente tem o verbo entschuldigen, que é desculpar. Então, via entschuldigen uns, nós nos desculpamos, nós pedimos desculpa por die Unannehmlichkeiten. Esse palavrão Unannehmlichkeiten é incômodos, aborrecimentos, contratempos. Então, essa estrutura é muito comum, via entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Nós nos desculpamos pelos aborrecimentos, pelos incômodos, und e wünschen Ihnen, e desejamos, né? Wünschen é desejamos, e Ihnen é pra você, tá? Então, o Sie com letra maiúscula é você, e o Ihnen com letra maiúscula é pra você. Então, nós desejamos pra você, a você, trotzdem, apesar disso, eine gute Fahrt, uma boa viagem. E assim o problema do Lars foi resolvido, um pouco chateado, obviamente, por ter perdido, né? Por não ter viajado com um trem específico, mas feliz aí que resolveu a questão. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu amo a aula de alemão com diálogo e espero estar com vocês logo, logo novamente, tá bom? Tschüss!